Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Nesta semana que se celebra o Dia Internacional das Mulheres, no dia 8 de março, amanhã, nós estamos fazendo aqui no Café com Política uma série de entrevistas com mulheres na política e no poder. Até sexta-feira, você ouvinte vai acompanhar entrevistas com mulheres que ocupam ou já ocuparam espaços de decisão e que, se ainda não serviram, podem ser inspiração para quem é mulher e só vê obstáculos à sua frente. Hoje, a nossa conversa é com a deputada estadual Ana Paula Siqueira, da Rede Sustentabilidade. Ela é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e é uma pessoa que sempre participa aqui do Café com Política com a gente, ainda bem. Bom dia para você, deputada, um prazer tê-la aqui mais uma vez. Bom dia, Thalita, alegria toda minha estar aqui com vocês. Bom dia, Guilherme. Bom dia, deputada. Bom dia para todos da rádio e para os nossos especiais ouvintes que estão aí nos acompanhando. A senhora que sempre participa com a gente quando se aproxima essa data de 8 de março, em outras datas também, mas sempre está aqui na Rádio Super falando sobre essa data tão importante e sobre a luta, né, da mulher à frente aí de cargos tão importantes, como é a política, por exemplo, que muita gente ainda vê como um espaço só de homens. O que a gente pode dizer que mudou dos últimos anos para cá, Ana? Com o passar do tempo, a gente tem conseguido mudar um pouco esse retrato, né, Thalita? A gente, na fotografia, por exemplo, da legislatura que tomou posse esse ano, a gente tem um número maior de mulheres na Assembleia, somos 15 mulheres, entre 77 eleitos, e isso por si só já traz ali uma mudança nesse retrato, a maior participação das mulheres, com uma diversidade representada ali das regiões de onde elas vêm, do espectro ideológico e político que ali representam. Então isso é fruto de um trabalho que vem sendo feito já há décadas, de ampliar a nossa participação na política, nesse espaço de decisão, né? Vem dos instrumentos legais que são feitos, né? A política, a legislação que define as questões eleitorais, reservando recurso para o fortalecimento das candidaturas femininas, também os partidos obrigados aí a ter um percentual de gênero para as chapas, tudo isso colabora, mas nada é mais importante, mais eficiente do que termos nós lá, sabe, Thalita, mulheres assumindo espaços de decisão, ocupando presidências importantes de comissão e estando à frente de processos que vão definir a vida das pessoas. Na hora de chegar, deputada, na mesa de negociação, e esse processo recentemente foi feito para definição das comissões, a senhora já passou por 2 vezes por esse processo, chegando agora ao seu segundo mandato. Chega em algum momento em que uma mulher se sente ou constrangida, ou com alguma dificuldade, ou com alguma resistência de se afirmar em função da quantidade de homens que estão ali, pessoas que estão com 7, 8 mandatos por vezes e que estão vendo as mulheres chegar para um novo espaço de decisão, tem ali algum certo desconforto, seja da parte das mulheres ou da parte dos homens que estão ali, de entender que as coisas estão mudando? Claro, né? Tudo que prevê mudança também vem com abertura de espaço, vem com você não pode mais fazer do jeito que sempre fez, você tem que ceder, né? E na política as pessoas têm pouco hábito ou costume de ceder. Então a gente tem relatos, inclusive, de colegas deputadas nessa legislatura que se sentiram diminuídas ou pouco respeitadas no momento da distribuição das comissões. Isso é recorrente, né? Os deputados, principalmente os blocos ou os partidos onde tem a maioria de homens, né? Então, é muito comum isso acontecer. Você não tem o espaço, porque ao você conceder o espaço para aquela parlamentar, você também está perdendo, né? Porque é assim, né, Guilherme? Para cada mulher que chega no parlamento, um homem sai. Então tem essa disputa, ainda há um conservadorismo muito grande dentro da política, é muito mais fácil você perceber as alianças ali e a pactuação entre os homens do que entre as mulheres. Então isso acontece, né? Mas a gente avançou muito nessa legislatura que inicia agora, semana passada, com a leitura dos blocos e das comissões. A gente percebe que nós temos mulheres ocupando aí comissões importantes na presidência
e inclusive na mesa diretora da casa. Então acredito que a gente vai ter aí uma legislatura melhor, um ambiente inclusive mais saudável para nós mulheres. Deputada, a gente trouxe no nosso portal O Tempo uma matéria falando sobre senadores ou senadoras e senadoras, né, que estão apresentando aí alguns projetos para serem votados em relação às mulheres neste mês de março. E a gente percebe um aumento todos os anos em projetos apresentados em câmaras, assembleias, no Senado de uma forma geral, exatamente voltados para as mulheres apenas nesse mês de março. É claro que algumas pessoas, elas tentam lutar durante todo o ano. A senhora percebe, assim, a intenção que fica ou o que a gente percebe é que apenas neste mês a atenção fica voltada de fato para essas mulheres que precisam, né? São vítimas de violência ou que precisam de projetos aí sociais específicos, até inclusive quando a gente fala sobre emprego ou para mães que são aí, né, que sustentam os seus lares. A senhora percebe um aumento de fato ou uma atenção apenas nesta época do ano e isso incomoda de alguma forma? Thalita, a gente tem que aprender a fazer de um limão uma limonada, né? Então, assim, de fato, o mês de março acaba concentrando a atenção não só da política, como dos veículos de comunicação, das pessoas na sociedade de uma forma geral, em função do Dia Internacional da Mulher. Ainda temos muito a dizer para as pessoas que essa não é uma data de simples comemoração, de entrega de bombom, né, ou de flores para as mulheres. Nós estamos falando de vidas que foram entregues a uma luta por direitos trabalhistas, né, e que ainda hoje, nos tempos de hoje, 2023, a gente precisa insistir nessas lutas para garantir igualdade de gênero, para garantir salário igual para homens e mulheres, para garantir oportunidades. Então, mesmo nesse momento em que no mês de março a gente tem esse volume, né, de projetos apresentados, de iniciativas, eu penso que a gente tem que aproveitar o melhor desse momento. Se tem boas propostas sendo feitas, que elas sejam acolhidas. O verdadeiro desafio, Thalita, é que a gente possa, especialmente no legislativo, trabalhar a pauta de políticas para as mulheres ao longo de toda a legislatura, ao longo de todo o ano, e é o que eu tenho feito na presidência da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. A gente demarca alguns projetos significativos ou mais consistentes ali para o mês de março, mas a gente dilui o trabalho ao longo de toda a nossa gestão. E foi assim que a gente conseguiu no ano passado, na legislatura passada, aprovar vários projetos de leis que versam sobre a política para as mulheres, ligados ao enfrentamento à violência, à promoção do desenvolvimento econômico, à segurança, à área da educação, né? Justamente a nossa presença ali é para não deixar ser demarcado ou ser rotulado numa única data, né? E o crescimento, ele é real, tá? Nós fizemos uma pesquisa na Assembleia na legislatura passada, no segundo biênio, e o aumento de projetos apresentados sobre políticas para as mulheres aumentou mais de 100%. Aumento também na violência, né? Uma escalada que não tem freio, infelizmente. Se em 2020, cerca de 2 medidas protetivas eram concedidas às mulheres por dia, em 2023 já são quase 8 medidas protetivas por dia. Por que esse aumento na violência e como que a justiça ainda precisa avançar para garantir de fato a segurança dessas mulheres, trabalhando, é claro, em conjunto com as polícias, com as forças de segurança? Thalita, infelizmente, né, essa é uma crescente, por mais que nós façamos debates sobre a questão da saúde, como aconteceu ontem na Assembleia, a gente debate a questão do desenvolvimento econômico, a gente sempre volta na questão da violência. E Minas Gerais é um estado muito violento, o mais violento para nós mulheres, é o que tem maior número de feminicídio nos últimos anos. Nesses primeiros meses, o número de violência contra nós mulheres aumentou, né, comparativamente ao ano passado. E a necessidade de fazer uma ação coordenada, integrada, né, entre a justiça, entre as polícias. A gente precisa trabalhar ainda muito para que os processos que estão na Polícia Civil possam de fato serem trabalhados, né? Os inquéritos precisam ser finalizados e a gente vê um acúmulo nas polícias. As redes de enfrentamento precisam também estar bastante conectadas. Agora, eu acredito muito, Thalita e Guilherme, na necessidade do fortalecimento do nosso trabalho para mudar cultura. Porque a violência contra a mulher, ela está enraizada na nossa sociedade. É a cultura que vem do conservadorismo, do machismo, que naturaliza a violência. Então, atingir o ponto central, que é a mudança de cultura, dizer para meninos, jovens, que serão os homens, né, do amanhã, do futuro, que certas atitudes são violência.
A gente não pode mais permitir que os nossos pares, sejam as mulheres ou sejam os homens, continuem achando natural ou ainda façam piadas, né, de comportamentos que são agressivos a nós mulheres. Como é que nós vamos mudar isso? Aliada a políticas de educação. Nós apresentamos um projeto que já é lei no nosso estado, que leva as noções básicas da Lei Maria da Penha para a educação estadual, para que a gente possa trabalhar com as meninas, com as mulheres, mas sobretudo com os meninos nessa perspectiva de mudança de cultura. Nosso trabalho agora, frente à comissão, é fiscalizar para que o Estado, de fato, faça esse debate nas escolas e garanta que os meninos e que as meninas possam se debruçar sobre a Lei Maria da Penha, buscando uma perspectiva de mudança de comportamento. Eu acho que é isso que vai, na verdade, né? E aí, Thalita, nós que temos filhos homens, né? Com crianças certeza. ainda, a gente tem essa responsabilidade de ensinar não só ter comportamentos adequados, respeitosos a nós, como distribuir tarefa doméstica para diminuir a sobrecarga de trabalho sobre as mulheres, enfim, construir uma sociedade que de fato seja justa e igualitária para todos e para todos passa pelo respeito. E violência contra nós é algo extremamente desrespeitoso. Aí, deputada, me vem a pergunta na cabeça. Como é que se faz uma mudança cultural considerando que há campos ideológicos muito marcados dentro das câmaras, das assembleias, com debates que colocam pessoas, vou dividir entre progressistas e conservadores, em campos muito distintos. Por vezes não há abertura de conversação. No campo feminino, quando essa discussão precisa ser levada para as escolas, é possível encontrar alguma unicidade entre as mulheres, ainda que sejam de campos opostos? Olha, Guilherme, a gente procura trabalhar nos pontos que nos unificam, né? E aí, no que diz respeito à violência contra nós mulheres, não tem divergência, né? Nenhuma de nós, nenhum ser humano gosta ou sonha em ser violentado. Assim como nenhum de nós deseja que o outro seja violentado. Então, essa é uma pauta que unifica as mulheres. Todas nós, independente do espectro ideológico, trabalhamos para superar as violências. É claro que num debate ideológico, você vai ter uma vertente aqui, uma vertente acolá, mas ao fim e ao cabo, proteger as mulheres, promover a sua independência e gerar um ambiente respeitoso é o que todas nós queremos. Queremos e precisamos, né, deputada? Acho que mais do que querer é o necessitar, né? Por isso que a gente vê aí que ainda faltam muitos avanços, talvez, não só na parte política, mas na parte social, principalmente. E a gente falava ontem, porque nós estamos fazendo aí nessa semana especial entrevistas com mulheres, né? Que de fato representam ou deveriam representar para os mineiros aspectos importantes na política e no poder. Ontem nós recebemos aqui a Luzia Ferreira e hoje a gente fala com Ana Paula Siqueira, deputada estadual, nessa semana especial da Semana das Mulheres. E aí, deputada, quando a gente fala também sobre representatividade, a gente fala também sobre o reconhecimento, né, dos governos, tanto estadual quanto federal, dessas mulheres que estão no poder. A senhora sente, por parte do governo estadual e por parte do governo federal, que assumiu, né, há poucos meses, há poucas semanas aí, o comando do país, uma importância das mulheres em pastas que de fato vão gerar impacto para a população e que podem de fato decidir os rumos aí da vida dos mineiros e dos brasileiros, no caso? Olha, no governo federal a gente precisa destacar aqui, é o governo que tem o maior número de mulheres ministras em pastas importantes, né? Vou destacar aqui a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, numa pauta que é uma pauta central e que tem muito a ver com a perspectiva das mulheres na sociedade também. Vamos destacar aqui a criação do Ministério da Mulher com a Cida Gonçalves, que é um resgate de políticas que foram abandonadas ao longo do último governo, né? Dentre tantas outras que estão aí, mulheres coordenando aí bancos importantes. Então a gente vê que tem um respeito, uma valorização e um reconhecimento técnico pela atuação das mulheres, o que gera pra gente maior expectativa, esperança e com certeza resultado prático. Porque quando uma de nós estamos aí nos espaços de decisão, nós estamos buscando sim melhorar a vida das mulheres, que impacta na melhoria da vida da sociedade. Já no estado de Minas Gerais, eu posso dizer que a gente tem algumas mulheres ocupando secretarias no estado, mas eu não percebo ainda que esta ocupação é uma ocupação que vem com este compromisso também da promoção
de gênero, da promoção das mulheres, né? Então a gente tem ainda políticas públicas aqui no estado que não acontecem, que não saem do papel, os investimentos que não são colocados para de fato fazer uma mudança estrutural, de oportunizar mais mulheres. Então vejo que o estado de Minas Gerais ainda está bastante aquém do que é a nossa expectativa, andando para trás, inclusive com um governador que em uma de suas declarações considera natural, né, violentar mulheres, né, é um instinto do homem. Então, assim, ao falar isso, eu acho que já fica revelado ali essa pouca conexão com a efetiva busca de um espaço que seja saudável, da promoção de uma vida digna para as mulheres. Nós estamos conversando com a deputada estadual Ana Paula Siqueira, da Rede Sustentabilidade. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Hora do bate-pronto, que a senhora conhece bem, já tá craque aqui. E a gente começa com a seguinte pergunta: uma mulher que pretende ir para a política precisa de formação, capacitação, orientação e disposição. Do seu primeiro mandato para esse que se inicia, a Assembleia Legislativa se tornou um ambiente menos hostil para as mulheres? Não. Ainda, mesmo tendo mais mulheres na política, ainda é um ambiente hostil. Prova disso são os últimos depoimentos ou pronunciamentos em plenário feitos por companheiros que agridem frontalmente as mulheres. Quais políticas públicas mais urgentes para as mulheres hoje? Geração de emprego e renda, oportunidades, empregabilidade, né, para as mulheres, e enfrentamento efetivo às diversas violências às quais estamos expostas. No âmbito estadual, o que de melhor o governo Zema fez até agora pelas mulheres? Escrever no papel linhas sobre projetos, mas infelizmente é uma boa escrita muito distante da realidade. O que falta o governo Zema fazer para as mulheres? Atitude. Né, é um governo que passou o mandato passado inteiro dizendo que não sabia da realidade do Estado, que não conhecia as dificuldades do Estado. Já se foi 4 anos, agora é hora de praticar. Mas é um governo que negligencia a política de mulheres. Ana Paula Siqueira, deputada, presidente da comissão que trata de assuntos relacionados a mulheres na Assembleia Legislativa. O que eu posso desejar, deputada, é que isso não seja apenas para a semana, que seja perene, como a senhora disse na nossa entrevista, e que a gente sempre consiga ampliar o espaço que é devido, de direito, para dar o mínimo de representatividade equânime ao que é o resto da sociedade brasileira, com as mulheres que chefiam famílias, que sofrem uma sobrecarga incomparavelmente superior à dos homens, mas que na hora das decisões, da remuneração e de tantas outras questões na sociedade estão completamente distanciadas do que é ser um homem privilegiado somente pelo gênero no país. Desejo boa sorte, evidentemente, na semana, e obrigado por estar aqui conosco mais uma vez no Café com Política. Eu que agradeço, Guilherme, estamos sempre à disposição, né, para falar sobre esses assuntos e outros tantos que impactam a nossa sociedade. Obrigada, deputado. Espaço aberto sempre para a senhora aqui.